Povo de Deus, boa noite. A paz do Senhor Jesus esteja com todos, amém? Estende a mão aí em direção a esse irmão próximo a você. Profetiza a paz do Senhor. Diga para essa pessoa: a paz do Senhor esteja sobre a tua vida em nome de Jesus, amém? Depois de você receber essa paz, receba mesmo, porque Deus ele tem algo muito especial para fazer nessa noite na tua vida em nome de Jesus. Quem crê, diga glória a Deus. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos ouvir a palavra de Deus agora. Pegue a palavra do Senhor e abra comigo. Lá em Romanos capítulo 3, nós vamos continuar expondo a palavra de Deus. E hoje é Santa Ceia do Senhor, aonde nós nos apresentamos diante do Rei da Glória para cear com Ele. E enquanto você encontra aí Romanos 3, eu quero salientar, a importância da data que nós cristãos temos que comemorar no dia 31 de outubro, que é o dia da Reforma Protestante. Nós completamos 503 anos da Reforma Protestante, amados. Isso para o cristão mudou a maneira de cultuar a Deus. Porque há 503 anos atrás, a carta de Paulo aos Romanos transformou a vida de um homem, que foi Martinho Lutero, que era um monge. E ele lendo a carta de Paulo aos Romanos ali, mais precisamente, no capítulo 1, no versículo 17, aonde ele estava, à luz de velas, ele vai ler ali que o justo viverá pela fé. E quando ele leu aquilo, a vida dele foi completamente transformada a ponto dele sair de onde ele estava, ir lá na porta da basílica e começar a pregar 95 pregos. Em cada um deles estava uma das suas teses que botava por terra todo tipo de coisa que desfavorecia a glória de Deus. Ele botou por terra, ele colocou as suas teses e ali ele colocou somente em que tem que ser baseada a fé e que toda a glória tem que ser dada a Deus, toda a glória tem que estar na palavra de Deus, somente a fé em Deus, somente a escritura do Senhor. E por isso que essa data é tão importante para nós, porque mudou a maneira cívica, pessoal do cristão. E hoje, para a honra e glória do Senhor, nós temos a reforma que continuará até o último dia das nossas vidas para a glória do nosso Deus. Amém? Então, essa carta que transformou a vida de tanta gente, ela vai continuar transformando as tuas vidas. Então, vamos ler comigo Romanos 3, versículo de número 1. Assim que você encontrar, se você puder, fica de pé, com a Bíblia aberta, tá? Sempre. Nunca feche a Bíblia aqui na igreja, porque nós vamos ler a palavra de Deus. Você que tem Bíblia, o pastor não tem Bíblia, você pede uma Bíblia no final do culto que a gente vai te dar uma Bíblia de presente para você que não tiver. Por causa que às vezes ficou tão em desuso a palavra de Deus dentro da casa de Deus que as pessoas não carregam, mas a gente lê muito a Bíblia, até porque é ela que vão nos revelar a vontade do Pai. Amém? Romanos 3, versículo 1, quem encontrou, diga glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muita, sob todos os aspectos, principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. E daí, se alguns não creram, a incredulidade deles virá desfazer a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem, segundo está escrito, para serem justificados nas tuas palavras e venhas a vencer quando fores julgado. Mas se a nossa injustiça traz a lume a justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto por aplicar a sua ira? Falo como homem, certo que não. Do contrário, como julgará Deus o mundo? E se por causa da minha mentira fica em relevo a verdade de Deus, para a sua glória,
Por que sou eu ainda condenado como pecador? E por que não fizemos como alguns caluniosamente afirmam que fazemos? Pratiquemos males para que venham bens. A condenação destes é justa. Amém? Põe a mão assim na altura do teu coração. Senhor, meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, meu Deus, somente o Senhor tem autoridade e poder para falar de coisas infinitamente maiores. E ninguém, meu Deus, pode falar do teu santo nome se o teu Santo Espírito não estiver com ele. Por isso, meu Deus, a incapacidade que nós temos, ela é muito grande, Pai. Porque nós, muitas das vezes, vamos enxergar somente o que os nossos olhos querem ver. Mas, meu Deus, o Senhor pode nos fazer ir além. Então, meu Deus, retira da nossa vida, meu Pai, todo bloqueio que impeça que as coisas que vêm de cima cheguem aos nossos corações. Então, meu Deus, fique à vontade aqui neste lugar, porque somente o Senhor, meu Deus, é digno de se assentar na cadeira alta da igreja e na cadeira do nosso coração. Então, toma cada vida aqui presente, Senhor. Tome cada pessoa que está aqui com o coração voltado para Ti. Que esse simples sermão, ele traga a Tua vontade e nos revele o Teu querer para cada um de nós. Faça com que nós, através da Tua palavra, venhamos sair daqui muito melhores do que chegamos, transformados pela Tua palavra. Nos exorte, nos exponha, mas nos abençoe, Pai, pela Tua palavra. Em nome de Jesus, ó Deus, é o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. E graças a Deus. Amém? Aplauda o nome do Senhor. Diga glória a Deus. E por favor, igreja, pode se assentar. Antes de nós entrarmos na exposição, porque talvez você que está aqui pela primeira vez não está entendendo nada, então eu vou fazer uma breve recapitulação para que você entenda o ponto que nós estamos lendo aqui através da vida do apóstolo Paulo. Primeiramente, amados, eu quero que você entenda que Paulo, quando ele escreve a carta aos Romanos, ele nunca havia estado em Roma. Ele não conhecia os cristãos que estavam em Roma. Ele não conhecia ninguém que estava ali. Mas Paulo, quando ele escreve a carta aos Romanos, ele está saindo de Éfeso e ele está mais precisamente na Grécia, aonde ele está indo para a Judéia levar uma oferta para os cristãos que foram expulsos de Roma e obrigados a sair dali com uma mão na frente e a outra atrás. E ele, como um servo de Deus, como líder ministerial, ele vai levar o socorro, as ofertas para socorrer os irmãos, porque é assim que a igreja tem que fazer. A igreja não é simplesmente para dar apoio espiritual. A igreja, ela tem que ser o socorro de Deus na terra. Ela tem que socorrer aqueles que estão em necessidade, aqueles que estão em grande aperto. E a palavra do Senhor, ela diz que Paulo, ele está a caminho da Judéia, quando ele vai conhecer cristãos que estavam em Roma e vão apresentar para Paulo qual que era a verdadeira realidade do evangelho que era se pregado ali em Roma. E Paulo, sabendo da situação, ele vai começar a escrever e anunciar para os romanos o verdadeiro evangelho. E ele vai começar dividindo as pessoas em 3 grupos diferentes. Por exemplo, o primeiro grupo são o grupo daqueles que são considerados pagãos, considerados gentios, pessoas que, por exemplo, nunca ouviram uma pregação sequer, pessoas que nunca tinham lido uma Bíblia ou tinham conhecimento da palavra. E Paulo, ele vai escrever para eles dizendo assim: olha, vocês serão condenados.
mesmo sem conhecer a palavra, mesmo sem ter ouvido a pregação, vocês serão condenados, vocês serão indesculpáveis, porque vocês não tiveram uma revelação da palavra, mas vocês têm a revelação natural de Deus, porque os céus anunciam a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra das mãos de Deus. Então Paulo está dizendo que não precisa ter uma Bíblia para saber que Deus existe. Basta você que está de pé e ali fora da igreja encher o seu pulmão de ar para saber que Deus está cuidando de você. Então, Paulo ele vai dizer para eles, vocês são indesculpáveis, porque vocês têm a revelação natural. E sabe o que vocês decidiram fazer? Se afundar na idolatria. Pegaram e transferiram a glória de Deus para a glória do homem, transformando Deus em imagens de quadrúpedes, de répteis, de homens com asas. Vocês fizeram isso. E também a homossexualidade aflorou no meio deles, a ponto das mulheres perderem o uso natural, dos homens se inflamarem uns com os outros, tendo um homossexualismo terrível. E Paulo ele disse, para vocês é indesculpável, quem pratica essas coisas será condenado. E amados, quando Paulo ele fala com esse grupo, ele tem a certeza que ele não vai ter nenhum tipo de oposição. Então ele começa a falar do segundo grupo, que é o grupo das pessoas que conheciam a palavra, e elas condenavam o pecado que elas faziam nos outros, e elas não se próprio condenavam. Por exemplo, a pessoa que fica assim, você não pode contar mentira, mas vive mentindo. Você é um mentiroso, você vai para o inferno. Mas ela não se condena, mas condena o pecado dela na vida de outra pessoa. Então Paulo está dizendo para esses, olha, vocês por causa disso são indesculpáveis. Vocês simplesmente serão indesculpáveis por causa dessas atitudes. E aí ele começa para o terceiro grupo, porque ele sabe que o segundo grupo também não traz nenhum tipo de oposição para ele. E no terceiro grupo, ele começa a falar com os judeus, porque os judeus, eles têm a revelação da palavra de Deus, os 10 mandamentos, aquilo que Deus ele não quer de jeito nenhum. E eles também têm a circuncisão, que é a aliança, a marca de Deus. E ele começa a combater os judeus, dizendo, olha, vocês pregam uma coisa e falam outra. Vocês falam que não se pode roubar e roubam. Vocês falam que não pode adulterar e adulteram. Então, para vocês, o juízo será indesculpável. Só que para o grupo dos judeus, Paulo ele sabe que vai ter oposição. Sabe por quê? Por causa que quanto mais a pessoa conhece ou pensa que conhece a Deus, mais oposição à vontade de Deus ela faz. Você não vê? Até você mesmo tem tantas coisas que Deus, ele às vezes permite ou prepara, e você diz assim, eu não aceito, Senhor. Eu não aceito isso na minha vida. Eu não aceito, ou seja, você muitas das vezes vai colocar oposição na vontade de Deus por achar que sabe demais. E Paulo, aqui na carta aos Romanos, a partir do versículo 1, no capítulo de número 3, ele vai usar um recurso literário que é chamado de diatribe. Diga, diatribe. Diatribe é o recurso seguinte. Por exemplo, um professor quando vai ensinar algo, e ele sabe que os alunos vão fazer perguntas para ele, que ele vai ficar ali numa situação constrangedora, ou vai colocar ele e ele vai ficar embaraçado. O que é a diatribe? O professor, ele pressupondo uma pergunta, ele mesmo faz a pergunta na hora que ele está explicando e ele mesmo responde. Ele mesmo imagina aquelas perguntas que vão ser colocadas e ele mesmo faz com que as respostas sejam ditas. E é isso que Paulo ele está dizendo aqui. Em Romanos 3, ele sabe que ele vai ter oposição. E ele vai citar 4 tipos de abordagem, de oposição,
que os judeus terão com o ensinamento do verdadeiro evangelho. E você vai ver que tudo que Paulo ele vai dizer aqui tem a ver com a nossa vida. Vamos então expor essa palavra? Romanos 3, versículo 1, diz assim, olha só o que Paulo ele está dizendo. Qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Paulo ele está dizendo que eles podem pensar que o ensino dele é uma sabotagem à aliança de Deus. Que os judeus poderiam pensar assim, ô Paulo, você está batendo na gente. Você está dizendo que a gente vai ser condenado, que a gente é indesculpável. Mas você sabe com quem que vocês estão falando? Você sabe aquela carteirada santa? Aquela pessoa que se acha o maná do céu, que fala assim, olha, eu sou a menina dos olhos de Deus, não toca no ungido do Senhor. Você já deve ter ouvido muito essa expressão. E os judeus, por eles terem essa aliança, eles podem perguntar assim, qual que é a vantagem então em ser judeu? Qual que é a vantagem de ter sido circuncidado? Se nós poderemos ser condenados então? E você tem que perceber o seguinte, que quando você traz isso para a tua vida, num momento de aperto, de dificuldade, quantas vezes, talvez não passando na tua mente assim, de que adianta ser cristão? Está indo na igreja, caminhando, pagando preço, e a minha vida não muda, não sai do buraco. Que vantagem que tem eu ter passado pelas águas do batismo, se eu continuo sofrendo, se a minha família não muda? Qual que é a vantagem? Se eu mesmo posso ser condenado? Então, meu irmão, o questionamento é esse. Qual que é a vantagem? E Paulo, ele vai responder aqui no versículo de número 2, essa suposta pergunta, ele vai responder até para você. Qual que é a vantagem de ser cristão? Qual que é a vantagem de ter passado pelas águas do batismo? Versículo 2, a resposta, muita vantagem, sob todos os aspectos, principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. Olha o que Paulo está dizendo. Muitos privilégios foram dados. Qual que é a vantagem de eu ser cristão? Muita. Porque para vocês foram confiados os oráculos de Deus. E esse termo, oráculos de Deus, no grego, ele é uma palavra só, que é logion, que traduzida para o português é logos, que traduzida a palavra logos quer dizer palavra escrita. Quem tem uma Bíblia aí, levanta a Bíblia assim, aberta assim. Levanta a tua Bíblia. Há logos aí. Há os oráculos de Deus aí. Sabe o que é isso? O manual de vantagens de Deus. Sabe por quê? Porque aqui te ensina até onde você deve pisar. Com quem que você deve andar. Às vezes a gente anda com qualquer pessoa. Com pessoas que não se devem. Mas aqui falando, não se assenta na roda de escarnecedor. Não se assenta e não pega conselho com gente ímpia, não. Te ensina tudo aqui, É o manual de Deus, é o oráculo de Deus, é a vontade de Deus, é a palavra de Deus. E quem tem o manual de vida consegue chegar até o fim. Consegue chegar ali sem simplesmente tropeçar em coisa alguma. Mas a vantagem que nós temos, ela vem em tom também de responsabilidade. O privilégio que nós temos em ter essa palavra, quem é grato pela palavra de Deus, diga glória a Deus. Mas ela traz cobrança e muitas responsabilidades para as nossas vidas, porque nós conhecemos a vontade de Deus. Aqui em Lucas, no capítulo de número 12, eu quero que você vá lá comigo. A palavra do nosso Deus, ela vai dizer aqui acerca dessa mesma premissa que Paulo ele está dizendo, aqui em Lucas 12, versículo 48, ele está dizendo aqui o seguinte, Lucas 12, versículo 48, assim que você encontrar, diga aleluia. Olha o que a palavra de Deus ela diz.
Aquele, porém, que não soube a vontade do seu Senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas leva, viu? Aquele que não sabia e fez, leva açoite do mesmo jeito. Leva pouco, mas leva. E dói. Pouco ou muito. Se for pouco bem dado, dói mais do que muito mal dado. Então leva. Mas diz aqui, versículo de número 48, a parte B. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Ou seja, amados, você e eu, aos olhos de Deus, nós somos muito mais responsáveis do que uma pessoa que, por exemplo, nessa noite está se drogando. Nós somos muito mais responsáveis por quê? Porque você tem um manual de vida. Você só não segue se você não quiser. Você tem as indicações de Deus na tua mão. Você só não segue se você não quiser. E amados, eu vou te dizer uma coisa. Nós temos vivido dias difíceis dentro do Evangelho. Sabe por quê? Porque é uma geração de cristãos muito fraca. É uma geração de cristãos que não consegue romper. Eu falava ontem aqui lavando a igreja que se não tiver, não é nem uma reforma, não, uma revolução, vai ter que passar de nós. Deus vai ter que levantar uma outra geração para levar para o céu. Aí ele junta todos, porque é tão pouquinho que aí ele espera mais um pouco, que faz uma subida só, um carreto só. Por causa que hoje não se tem cristãos, por exemplo, que aguentaria a fúria de Nero, a ponto de pegar as pessoas de dentro de casa, porque são cristãos, e levar para ser zombadas lá no Coliseu e morta pelos leões, só para entreter os amigos dele. E sabe como que esses cristãos iam? Louvando a Deus. Iam com as mãos erguidas ao céu, e já iam direto para a glória, porque não negavam o seu Senhor. Hoje se tem tanto cristão que não consegue mais olhar somente para Deus, somente para o Senhor. Poxa, na era 60 depois de Cristo, no ano 60 depois de Cristo, cristãos eram lançados na fogueira, amados. E o fogo estralando e eles cantando e louvando a Deus. Será que tem cristãos que conseguem viver isso nos dias de hoje? Será que você aguentaria? Eu pregava aqui na sexta-feira que a alegria do Senhor é a nossa força, que está escrito na palavra de Deus. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Mas difícil está sendo fazer Deus alegre. Você pode tirar pela tua vida. Você que está aqui, tem feito Deus feliz com o seu jeito de buscar a Ele? Porque se nós temos que alegrar, se Deus ficar alegre, a força dele vem sobre a minha vida. Eu preciso alegrar o coração de Deus. Aí está aquele monte de cristão nos dias de hoje. Ai, não aguento. Está difícil. Talvez você precise alegrar mais o coração de Deus. Alegrar ao Senhor através da obediência, através da sua caminhada, da sua conduta, da sua busca. Vale a pena, meu irmão. Será que Deus está feliz com as pessoas que, por exemplo, a pandemia ela revelou um monte de gente que vinha na igreja, mas nunca foi cristão? Porque nunca mais voltou? Nunca mais, nem para agradecer a Deus, não digo nem a mim, porque, amados, isso não é nada, mas nem a Deus. Será que você está trazendo alegria ao coração do Pai? Nós conhecemos aqui o manual de vida, e uma coisa que você e eu temos que ter ciência,
é que esse Deus não abandona aquele que espera e que confia nele. Que esse Deus, ele sempre estará com o seu povo, não importa as circunstâncias. Se o povo confiar em Deus, buscar em Deus, não importa que seja na cova, no fogo, aonde quer que for, Deus se fará presente em nome de Jesus. E ele estará fortalecendo o seu povo. Louvado seja Deus. Então Paulo está dizendo, tem muita vantagem, porque nós conhecemos a vontade de Deus. A segunda coisa que Paulo ele vai pressupor, que eles vão questionar, está aqui em Romanos 3, no versículo 3. Olha o que eles vão dizer. E daí, se alguns não creram, a incredulidade deles virá desfazer a fidelidade de Deus? Repare que eles estão dizendo que o ensino de Paulo, ele pode anular a fidelidade de Deus. Mas essa pergunta é uma pergunta que um ateu faria para você e talvez você não saberia responder. Sabe o que eles estão perguntando? Se Deus ele fez o homem, por que ele condena o homem? Por que ele lança o homem no inferno? Por que ele vai condenar? Se uns pecarem, será que eles, se Deus fez eles, por que eles vão ser lançados fora? Por quê? Vai anular a fidelidade de Deus? Paulo, pressupondo isso, ele vai fazer a apologética, ele vai fazer a defesa. Mas eu quero que você entenda que se uma pessoa não crer na palavra, não quer dizer que Deus não quer salvá-la. A palavra de Deus ela é muito clara. Paulo ele vai dizer aqui o seguinte: de maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem, segundo está escrito, para serem justificados nas tuas palavras e venha a vencer quando fores julgados. Ou seja, Paulo está dizendo, olha, a palavra quando ela é pregada, Deus é quem faz a obra. Se aquela pessoa ela crê, ela vai ser salva. Se não crê, ela vai ser condenada. E sabe o que isso faz comigo e com você? Tira o peso. Tira o peso das costas. Sabe por quê? Porque nós somos pregadores. Isso tira aquele complexo que o pregador ele fica. Eu preguei, eu fiquei a noite inteira em jejum. Quando eu falei para quem queria entregar a vida para Jesus, ninguém veio no altar. Que frustração, não. Ou você mesmo que diz, né? Quando você vai na casa de um parente, você quer ver a tua família no altar, você quer que a sua família esteja na presença de Deus, aí você vai naquela festa que você sabe que não devia ir. Você chega lá, o som está ligado alto, com músicas mundanas, bebida à vontade, o povo gritando, a mesa de truco comendo solta. E aí, de repente, o Espírito de Deus, ele pega você e você dá um grito no meio daquela festa e fala, pare! Olha, Deus ele quer salvar vocês. Para o truco, para o som. Deus ele quer salvar essa família. Vamos mudar, gente. Deus não está se agradando disso, não. E aí sabe o que todo mundo faz? Começa a rir de você. Aqui, olha só. Começa a zombar de você. E aí você vai para o quarto e chorar. Meu Deus, eu busco o Senhor tanto e ninguém crê. A minha família inteira está perdida. Quando Paulo ele disse isso, tirou o peso das minhas costas, sabe por quê? Ele está dizendo que a palavra, ela é vitoriosa em si mesma. A palavra que faz a obra. A ordem que nós temos é pregar. O sucesso da palavra não está conosco e nem o fracasso dela está com a gente também. É a palavra que vai ser suficiente para converter os corações. Se ninguém crê, vai ser condenado. Se crê, vai ser salvo. A glória não é nada do homem. Então, dito isso, eu quero que você esqueça na tua vida o termo que você está ganhando almas. Não, eu sou um ganhador de almas para Deus. Que ganhador de almas o quê, mano? Se o Espírito Santo não fazer a obra, ninguém é convencido de nada. Você consegue convencer o seu filho a parar de riscar a parede lá da sua casa? Está tudo riscado. Nem ele você convence. Aí vai convencer uma pessoa que você nunca viu, que
que você não conhece nem o nome, que você não sabe quem é. Como que você vai ganhar almas? Esquece disso. O ser humano ele não tem esse poder. O poder ele é totalmente dessa palavra, sabe por quê? O fracasso não está no homem, o sucesso também não. O sucesso também não está. Ah, pastor, eu sou o bambambam. Não, você não é isso tudo, não. Se você pensava, vai esquecendo isso, porque tudo é dele, por ele, para ele. A palavra dele vai converter os corações e vai alcançar as almas aflitas, e ele nos justificará em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a palavra ela é assim. E Paulo ele vai continuar sugerindo algumas imposições que esses homens vão ter. E essa aqui é terrível, amados. Diz aqui no versículo 5 o seguinte: mas se a nossa injustiça traz a lume a justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto por aplicar a sua ira? Falo como homem. Sabe o que esses homens estão dizendo? Você sabe o que eles estão falando aqui? Quanto mais eu pecar, melhor. Quando eu peco, eu ajudo Deus, porque na minha injustiça aparece a justiça de Deus. Quando eu faço coisa errada, é bom para Deus, por causa que aí Deus ele pode mostrar que ele é justo. Olha só o tipo de pensamento que esses homens estão tendo. Eles querem pecar ainda mais, para que Deus ele venha mostrar justiça. Quanto mais eu pecar, mais a graça vai se manifestar. Então, Deus ele está sendo injusto em me condenar. E Paulo, ele vai com o machado na raiz, dizendo aqui, no versículo de número 6, certo que não. Do contrário, como julgará Deus o mundo? Amados, o apóstolo Paulo está dizendo aqui, eu não posso ficar pecando para Deus se manifestar, porque eu já morri por pecado. Como que eu posso viver nele ainda? Como que eu posso achar isso? E às vezes a pessoa, ela confunde muitas coisas. Nos montes da vida, em meio a cultos que você for, você vai ouvir muita gente dizendo assim, igual eu já ouvi. Olha, Deus ele permitiu que eu fosse preso para me ir para a cadeia e pregar lá na cadeia. Eu falei, não, você foi preso porque você roubou. Você foi preso porque você matou. Ah, Deus ele permitiu, não, foi a vontade de Deus que eu roubasse, que eu mentisse. Olha como que está a mente cauterizada, achando que isso glorifica o nome do Senhor apenas, amados. Não é assim que as coisas funcionam. Isso é caráter. Não misture coisa santa com coisa profana. A Deus ele permitiu a minha queda. Então essa palavra aqui, ela não pode ser verdadeira, porque Deus ele diz assim, que ele livra do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Ele livra da mão do maligno, da mortandade que voa ao meio-dia. Que se o mar está fechado, ele abre. Que se o povo está com fome, o pão vem do céu. Como que Deus ele vai glorificar o nome dele nisso? Ah não, pastor, mas a gente tem que pregar nas cadeias. Amados, você quer glorificar Deus? Faz então como Paulo. Paulo ele foi um perseguidor. Quando ele se converteu, ele não matou mais ninguém. Sabe quantas vezes ele foi preso? 3 vezes. Sabe por quê? Por ser homem de Deus. Por pregar a palavra de Deus. Por mostrar a verdade, por combater o evangelho fraudulento. Ele foi preso 3 vezes. Sem ter nenhum tipo de acusação. A única coisa era pregar o evangelho. Ele foi preso. Isso glorificou a Deus. Porque lá na prisão, Paulo ele louvava a Deus. Lá na prisão, ele glorificava ao Senhor. Ele não precisou cometer nenhum ato ilícito para dizer que Deus estava permitindo que aquilo estivesse acontecendo. Não pode ser assim. Você precisa assumir os seus erros. Isso é coisa de gente que tem a mente cauterizada. Aquele evangelho que a porta está tão larga,
de pessoas que falam tão bem, vestem tão bem, e na hora de falar da porta, a porta é tão larga que até o pecado que a pessoa tem passa nela. Não, do jeito que você tiver, Deus não vai levar isso em consideração, não. Pode ficar tranquilo que isso que você está fazendo para Deus é normal. Não, não é, amados. Não é. Ah, não, quando eu peco, é bom que Deus ele manifesta a graça dele. Sabe o que manifesta a graça de Deus? Sabe o que Deus, como que Deus ele honra o servo dele? É quando ele olha para a terra e vê você que está aqui nessa reunião, às vezes passando por luta. Igual essa semana deve ter sido difícil para você. Passou que tumulto na minha vida. Eu pensei que essa semana nunca ia acabar. Mas olha onde é que você está. É na casa de Deus, buscando refúgio nele. Aí sim, sabe o que vai acontecer? Deus ele não vai abrir portas na tua lateral, não. Ele vai abrir o céu sobre a tua vida e vai derramar a justiça dele sobre a vida daqueles que conseguem conformar com a vontade dele. Diga glória a Deus. Então, é muito mais. Você tem que parar de cultuar a Deus com a máscara no rosto. E não é essa não, viu? É com aquela máscara de convertido. Ah, não, eu estou aqui, mas Deus... Porque hoje está assim. Hoje a pessoa do jeito que está, parece que o céu mudou. É igual um pastor que estava dizendo, a Bíblia precisa ser atualizada. Oh, meu irmão. Tem gente que não tem temor de Deus. E aí fica aquele monte de gente, realmente tá. Nós vivemos em outro tempo, nós não conseguimos parar de pecar, tem mulher andando pelada na rua, a gente não pode parar de olhar. Peraí, não confunde as coisas não. O Deus é o mesmo, Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E o lugar que ele tem preparado continua sendo o mesmo. É um lugar santo para aqueles que se mantiverem em santidade, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Por isso que ele vai continuar, e eles continuam com uma teologia tão fajuta, que diz aqui que no versículo de número 7, olha o que eles vão dizer. Diz aqui no versículo de número 7, diz assim: e se por causa da minha mentira fica em relevo a verdade de Deus para a sua glória, porque sou eu ainda condenado como pecador? Você conhece aquela pessoa que diz assim, eu menti, mas foi na melhor das intenções. Foi só uma mentirinha, mas eu não tive intenção de prejudicar ninguém. Fez um estrago. Destruiu famílias. Destruiu vidas. Não, mas eu não tive essa intenção. Eles estão dizendo aqui, quando eu minto, fica mais evidente a vontade de Deus, então é bom, a minha mentira é boa para Deus. Olha só, como que a mente está tão cauterizada. Aqueles que têm muito argumento sempre vão querer questionar a vontade de Deus. E continua dizendo aqui, versículo 8. E por que não dizemos, como alguns caluniosamente afirmam que o fazemos, pratiquemos males para que venham bens? Vamos fazer maldade, que aí Deus ele mostra a bondade dele, vai ser bom. Nós estamos ajudando Deus sendo pecadores. Olha que teologia fajuta. Olha que teologia maligna, que não salva ninguém, mas leva pessoas para o inferno, amados. Que leva pessoas à condenação. Paulo, ele olha para essas coisas, ele está fazendo ali a diatribe, ele está pressupondo, olha só, pastor, não, isso não tem condição de existir. Tem, amados. Tem. Você nunca ouviu pessoas orando contra a vida de outras pessoas, não? Senhor, pesa a mão. Pesa. Que aí o Senhor vai mostrar que é Deus na minha vida. Vocês acham que não acontece? Quem acha que acontece isso, diga glória a Deus. Tem pessoas que é assim. Aniquila Deus. Mata. Põe na cama. Põe no pó. Essa não é a vontade de Deus. Vamos praticar males, que é bom que Deus ele vai manifestar a glória dele.
Deus ele não manifesta a glória dele assim. Porque aonde tem mentira, aonde o pecado está superabundando, Deus ele não habita ali, Deus destrói. Lembra de Sodoma e Gomorra? Diz que o pecado estava tão pesado que estava maior do que a graça de Deus naquele lugar. E Deus ele destruiu aquela cidade. É igual às vezes, você vai em cultos, em lugares que você vai ver muita pirotecnia. Você vai ver louvores excelentes. Você vai ver muito entretenimento. Mas o vazio vai continuar no seu coração. Porque aonde tem mentira, Deus não habita, amados. Aonde o pecado está dominando, aonde tudo é aceitável, aonde todas as coisas, aonde as coisas são feitas de qualquer maneira para Deus, Deus não aceita. Deus ele aceita o pouco excelente, mas não aceita o muito de qualquer maneira. Deus ele aceita o pouco sincero do que o muito com segundas intenções. Então, tem lugares que vai ser assim. Tem pessoas que se julgam igual os judeus, conhecedoras da palavra, mas não conhecem o Deus do secreto, que vê o coração do homem. Às vezes você vai em lugares assim, você vai ver muita ação, porque se tem muito cristão que chora, mas poucos são convertidos de verdade. Ai, Deus, que emoção, é o Espírito Santo. Ai, meu Deus, ai, eu senti o Espírito Santo, amém, glória a Deus. Vamos para o pagode, opa, estou dentro. Muito cristão emocionado e pouco convertido. É muito cristão que levanta a mão para Deus, mas não solta a mão do pecado. E acha que fazendo assim Deus manifesta a glória dele. Meu irmão, esse cai e levanta não é bom. Deus ele já me levantou tantas vezes, aleluia. Misericórdia de Deus, mas vai chegar um tempo que ele não vai te levantar mais. Isso não é bom. Não é saudável para você, para a sua vida com Deus, para a sua caminhada com Deus. Eu vou fazer males, eu vou sair hoje, amanhã é feriado, eu não vou nem tomar Santa Ceia, mas chegar na quarta-feira eu volto, eu me arrependo, por causa que aí Deus vai manifestar a glória dele. Vou contar até testemunho que eu voltei para a presença de Deus. Isso não é bom. Sabe por quê? Porque Paulo, ele diz aqui, a resposta que ele vai dar para quem quer ser mentiroso, para quem quer praticar males, diz aqui, a condenação destes é justa. E eu vou encerrar aqui, porque semana que vem você vai chegar no ponto-chave da carta de Paulo aos Romanos. Mas, antes de encerrar, pense nessa resposta. A condenação é justa. Você sabe o que é ser condenado, meu amigo? Minha amiga, você que está aqui, é ter sua liberdade tirada de você. Igual aqui na terra, quando você é condenado, você fica recluso. Você não tem mais opção de escolher o que você quer comer, você come o que os outros querem. Você não tem opção de sair na hora que você quer. Ah, pastor, eu não saio na chuva, mas vai ter dias, se você for condenado, dias de chuva que você quer sair, não pode. Dias de sol recluso. A pessoa ela não tem paz, porque o lugar é perigoso demais. Se ela dormir, ela pode passar um monte de coisas com a vida dela. Mas ser condenado por Deus é muito pior. Porque você pede a morte e ela não vem. É você ser mandado para um lugar onde o fogo, ele queima e não apaga. Não apaga. Você pode bater, o fogo não apaga. E o bicho, ele não morre. Eu fico imaginando
O inferno. Imagina um pernilonguinho pequenininho que fica voando no seu ouvido. Não te incomoda? Um bichinho pequenininho, ele fica ali, você levanta, bate, você coça, você se rasga por causa da picada daquele animal. Imagina no inferno mesmo. O bicho não morre com tapa. A condenação desses é justa. Você recebeu a palavra de Deus. Nós temos Cristo. Hoje nós temos liberdade de cultuar, de cear com Deus. Então hoje, talvez a tua vida está se desenhando para um abismo sem fim. Mas Deus, Ele não quer isso para a tua vida. Porque diz a palavra do Senhor que Ele não enviou o seu Filho na terra para condenar o mundo, mas para salvar o mundo. Aqueles que creem em Cristo são salvos. Mas se você hoje não olhar para Deus e olhar para si mesmo, pensa no que eu te falei, você tem alegrado o coração de Deus? A alegria do Senhor, ela é a tua força. Se hoje você decidir falar com Deus, Senhor, eu estou totalmente errado. A minha vida não era para estar desse jeito, não. Eu que sou o culpado mesmo, não tem culpa de Satanás, não tem culpa de ninguém, é eu. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti. Quando você faz isso, o Deus que na mão direita ele tem o martelo, ele pega a mão direita dele e te levanta. Então, como que você avalia a tua vida com Deus? Creia. Deus ele te trouxe até aqui, foi para te salvar. Em nome de Jesus. Amém, amados? Vamos fazer o seguinte, fica de pé toda a igreja. Louvado seja Deus. Aleluia. Põe a mão direita na altura do teu coração. Põe a mão direita na altura do teu coração. Eu já questionei muito a Deus. Uma coisa que eu sempre falo com Deus é para não me deixar nunca sozinho, porque é ruim sentir-se só. A solidão, ela faz coisas. Você pode estar cercado de pessoas, mas às vezes você se sente sozinho. Sabe quando você está dentro de casa e o pensamento está longe? É Deus que está fazendo falta para você. É porque hoje, na presença de Jesus, a nossa vida fica totalmente diferente. Às vezes nós estamos sozinhos, mas naquela confiança. Porque Deus, Ele é fiel, amados. E eu não sei como que essa palavra, ela falou ao seu coração, a maneira que Deus, Ele te tocou nessa noite. Mas eu posso te dizer uma coisa. Você é muito importante para Deus. Mas se Deus ele tiver que me condenar, Ele vai condenar. E Ele ainda vai dizer assim: você, pastor, é indesculpável, porque você recebeu a palavra. Você conhecia. A sua responsabilidade é maior. Se Ele tiver que me condenar, Ele vai me condenar. Por isso que todos os dias eu tenho que lutar para ajudar as pessoas a conhecer a Cristo,
mas sem descuidar da minha salvação. Porque eu não quero ficar de fora. Eu não quero ir para o inferno, não. Por isso que eu vou lutar contra o desânimo, contra o cansaço, contra as lutas, contra as dores, contra a minha mente, contra a minha carne, contra o meu eu. Eu preciso lutar. Mas vale a pena lutar, sabia? Porque todo dia você tem uma vitória diferente. Vale a pena você lutar. E talvez hoje Deus ele te trouxe até aqui para você lutar contra esse mal que tem tentado tomar a tua vida. Ele te ama. Ele não se esquece de você. Ele quer te salvar. Se ele tiver que te condenar porque você não crê, ele vai te condenar. Mas ele não quer isso de maneira nenhuma. O Espírito Santo ele está te tocando. Porque talvez você hoje precisa pedir perdão para Deus. Precisa falar com Deus, Senhor, quantas vezes eu pensei, ou talvez eu saí da tua presença, porque eu pensava assim, que vantagem é essa? Eu estou na igreja e estou desempregado. Batizei, as coisas ficou pior. Eu vou voltar para o mundo. E voltou mesmo. E voltou mesmo. Mas você não percebeu que a maior vantagem do servo de Deus é ter o nome lá na entrada do céu. Um lugar preparado para você. Aonde não tem sofrimento, não tem dor, não tem constrangimento. Por isso que hoje Deus, ele te trouxe até aqui para isso. Porque você precisa viver uma vida com Deus. Não comigo, não com a minha esposa, não com os obreiros, não com as pessoas da rua. Você está aqui para viver uma vida com Deus. Porque Jesus, ele olha para você. E ele te chama. E quer te salvar. Pastor, eu preciso pedir perdão para Deus. Porque essa palavra, ela falou comigo de alguma forma. Eu pensei em alguns pontos desse e eu entendi, eu preciso pedir perdão para Deus. Então eu quero fazer uma oração pela tua vida. Você que porventura diz assim, pastor, eu quero, ou talvez você está longe dos caminhos do Senhor, ou ainda não entregou a vida para Jesus, mas quer fazer isso. Você que, por exemplo, diz, pastor, eu preciso estar mais firme, a minha mente está muito atribulada, eu preciso pedir perdão para Deus, para Ele drenar isso de mim. Então vem aqui na frente, diante do altar, que eu quero fazer uma oração por você. Em nome de Jesus. O Senhor, Ele te chama, Ele olha para você. Pastor, eu preciso. Então vem. Vem porque a sua vida ela precisa mudar. E ela só muda com o Senhor. É somente com Deus. É somente com a mão do Senhor sobre a tua vida que a sua vida ela vai mudar. Pastor, eu preciso ter esse tipo de pensamento, esse bloqueio arrancado de mim. Vem para Jesus. É Ele, meu irmão, que vai fazer com que você tenha força e fé para andar até sobre as águas. Porque Ele te sustentará. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Você que está no teu lugar, você está bem? Olha, hein? Não perde a oportunidade de Deus, não. A gente não sabe qual que vai ser a próxima oportunidade. Então, para quê? Ir embora, esperando a própria mudança, vou esperar, não. Muda agora, fala com Deus, Senhor, eu ponho meus joelhos no chão, é diante de Ti, é diante da Tua graça. Eu quero Ti na minha vida, Pai. Eu quero a Tua presença. Vocês que estão aqui diante do altar, eu não posso moldar a tua oração, porque cada pessoa sabe o que está passando. Então você tem liberdade para falar com Deus.
para aqui diante do altar pedir perdão, que eu quero fazer uma oração por todos nós. Você que está no teu lugar, põe a mão na altura do teu coração, feche os seus olhos nesse momento. Você que está aqui diante do altar, vai falando com Deus. Senhor meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, a tua palavra ela nos ensina, Deus, que o cair ele vem do homem, mas somente o Senhor pode levantar o pecador. E meu Deus, Jesus um dia, ele vai dizer que aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Nós não temos, meu Deus, nenhum tipo de procuração dada pelo Senhor para tirar pedras nas pessoas. Porque nós somos, meu Pai, pecadores também. Não tem judeu, não tem gentil, não tem pagão que não tenha pecados. Então, meu Deus, eu peço ao Senhor, ouça a oração que está sendo feita aqui diante do teu altar. Essa pessoa, meu Deus, que se arrepende, Pai. Não daquilo que ela fez, mas de quem ela era, meu Pai. Um arrependimento profundo. Em nome de Jesus, meu Deus, ajuda essa pessoa nas fraquezas, nas falhas. Drena, meu Deus, esse tipo de pensamento. Tira, meu Deus, a tristeza do coração. Meu Pai, vai de encontro à vida desses que estão de pé hoje. Ajude-os para que eles não venham cair. Se tem, meu Deus, alguma tristeza dentro desse pobre coração, que o Senhor entre agora no íntimo da alma, do espírito, e traga, meu Deus, a paz. Traga o perdão do céu. Traga, meu Deus, a alegria de estar junto de Ti, Senhor. No nome de Jesus, ó Pai. Abençoa a vida dos irmãos, Pai. Nos levante como cristãos fortes para a glória do Senhor. Que assim seja feito. Amém. E graças a Deus. Vamos aplaudir o nome do Senhor.